Sexta-feira boa. Amanhã. O sol nasceu sobre Jerusalém. Mas os sacerdotes e escribas não esperaram todo este tempo sem desabafarem sobre Jesus. Anas, que foi a primeira a receber o divino prisioneiro, mandou levar para seu genro Caipas, o sumo sacerdote. Aqui ele é submetido a uma série de perguntas insultuosas, que desprezando responder, ele recebe um golpe de um dos servos do sumo sacerdote. Testemunhas falsas já tinham sido preparadas, agora avançam e depem as suas mentiras contra aquele que é a verdade, mas o seu testemunho é contraditório. Então, Caipas, vendo que este plano para condenar Jesus da blasfêmia serve apenas para expor os seus cúmplices, via-se para outro. Ele faz-lhe uma pergunta, que vai obrigar Nosso Senhor a fazer uma resposta, e nesta resposta, ele, Caipas, descobrirá a blasfêmia, e a blasfêmia traria Jesus sob o poder da sinagoga. Esta é a pergunta: eu adjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és o Cristo, Filho de Deus. Mateus 26:63. O nosso Salvador, para nos ensinar que devemos respeitar aqueles que estão no poder, quebra o silêncio que até agora observou, e responde: tu disses, eu sou, e a partir de agora vereis o Filho do Homem sentado na mão direita do poder de Deus, e vindo nas nuvens do céu. Mateus 26:64, Marcos 14:62. Aqui, o impiedoso pontífice ergue-se, rende as suas vestes, e exclama: ele tem blasfemado, e que mais precisamos de nós e de testemunhas? Eis que. Agora vós ouviram a blasfêmia, o que pensam vós? Todo lugar ressoa com o grito: ele é culpado da morte. Mateus 26:65-66. O Filho de Deus desceu sobre a terra, a fim de restaurar ao homem a vida, e, no entanto, aqui temos esta criatura da morte que se atreve a convocar o seu divino benfeitor perante um tribunal humano, e condená-lo à morte. E Jesus está em silêncio. E ursos com estes presunçosos, estes blasfemos ingratos. Bem, podemos exclamar, nas palavras, com a igreja grega interrompe frequentemente a leitura de hoje da Paixão: glória seja para a vossa paciência, Senhor. Dificilmente ter as palavras terríveis, ele é culpado da morte, foi proferido. Eles cuspem nele, e vendam-no, atacam-no, dizendo: profecia. Quem é que te atingiu? Lucas 22:64. Assim, a sinagoga trata os Messias, que, dizem, é para ser a sua glória. E, no entanto, estes ultrajes, por mais assustadores que sejam, são apenas o início do que o nosso Redentor tem de passar. Mas há algo muito mais difícil do que tudo isso para o coração de Jesus, e está acontecendo neste preciso momento. Pedro fez o seu caminho até a corte do palácio do sumo sacerdote. Ele é reconhecido pelos espectadores como um galileu, e um dos discípulos de Jesus. O apóstolo treme para a sua vida, ele nega o seu mestre, e afirma, com um juramento, que ele nem sequer o conhece. Que triste exemplo está aqui do castigo da presunção. Mas Jesus tem piedade do seu apóstolo. Os servos do sumo sacerdote levá-lo ao lugar, perto de onde Pedro está. Ele lança sobre ele um olhar de censura e perdão. Pedro imediatamente vai para a frente, e chora amargamente. A partir desta hora para a frente, ela não pode fazer nada além de lamentar o seu pecado, e só na manhã de Páscoa, quando Jesus lhe aparecerá após a sua ressurreição, que admitirá qualquer consolação ao seu coração aflito. Vamos torná-lo nosso modelo, agora que estamos a passar estas horas, com a nossa Santa Mãe, a Igreja, a contemplar a paixão de Jesus. Pedro retira-se, porque teme a sua própria fraqueza. Vamos ficar até ao fim, para o que temos a temer. Que o nosso Jesus nos dê um daqueles olhares, que pode mudar o mais difícil e o pior dos corações. pt_denise_gist.jpg. Pedro, o apóstolo nega Cristo. Entretanto, o amanhecer começa sobre a cidade, e os sacerdotes-chefes fazem os preparativos para tomar Jesus perante o governador romano. Eles mesmos o consideraram culpado, condenaram-no como blasfemo, e, de acordo com a lei de Moisés, um blasfemo deve ser apedrejado até a morte. Mas não podem aplicar a lei. Jerusalém já não é livre, nem governada pelas suas próprias leis. O poder sobre a vida e a morte só pode ser exercido pelos seus conquistadores, e que em nome de César. Como é que estes padres e escribas podem passar por tudo isto, e nunca se lembrar da profecia de Jacob, que os Messias viriam, quando o cetro deveria ser retirado de Judá? Gênesis 49:10. Eles sabem de cor, são os guardiões nomeados dessas profecias, que descrevem a morte a que este Messias deve ser colocado, e no entanto,
São eles que a provocam. Como é que isto tudo? São cegos, e é o ciúme que os cega. O rumor de que Jesus foi apreendido durante a noite, e que ele está a ponto de ser liderado perante o governador romano, rapidamente se espalha pela cidade, e chega ao ouvido de Judas. Este miserável homem tinha uma paixão por dinheiro, mas não havia nada que o fizesse desejar a morte do seu divino mestre. Conhecia o poder sobrenatural de Jesus. Talvez se tenha lisonjeado a si próprio, que aquele que pudesse comandar a natureza e os elementos, escapasse facilmente das mãos dos seus inimigos. Mas agora, quando ele vê que Jesus não escapa, e que ele vai ser condenado à morte, ele corre para o templo, e devolve as 30 peças de prata aos sacerdotes-chefes. É que está convertido. E está prestes a pedir ao seu mestre que o perdoe. Ai de mim! Não, o desespero tem posse dele, e põe fim à sua existência. Recordação de todas as solicitações misericordiosas feitas a ele, ontem, por Jesus, tanto durante a última ceia, como no jardim, não lhe dá confiança, só serve para aumentar o seu desespero. Certamente, ele sabia com que tinha de lhe dar um Salvador misericordioso. E no entanto, ele desespera, e isto no momento em que o sangue, que lava os pecados de todo o mundo, está prestes a ser derramado. Está perdido, porque se desesperou. Os principais sacerdotes, levando Jesus com eles, apresentam-se no palácio do governador, exigindo audiência para um caso de importância. Pilatos avança, e pergunta-lhes com delicação, que acusação vos traz contra este homem? Eles responderam, se ela não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. É muito evidente, a partir destas primeiras palavras, que Pilatos tem um desprezo por estes padres judeus. Não é menos evidente que estão determinados a ganhar a sua causa. Leva-te, diz Pilatos, e julga-o de acordo com a tua lei. Os principais sacerdotes responderam, não é legal para nós matar qualquer homem. João 18 e 29 a 31. Pilatos deixa o salão, para falar com estes homens. Ele regressa e ordena que Jesus seja trazido. O Filho de Deus e o representante do mundo pagão estão cara a cara. Pilatos começa por lhe perguntar, és o rei dos judeus? A este Jesus responde assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos esforçar-se-iam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, agora, o meu reino não é de eu ver. És tu o rei, então? Diz Pilatos. Tendo, por estas últimas palavras, confessado sua dignidade de agosto, Nosso Senhor oferece uma graça a este romano. Ele diz-lhe que há algo mais digno da ambição do homem do que honras terrenas. Para isso, diz Jesus, eu era chifre, e para isso vim eu para o mundo, que eu deveria dar testemunha da verdade. Cada um que é da verdade, ouvir a minha voz. O que é a verdade? Pergunta Pilatos, mas sem esperar pela resposta, deixa a Jesus, pois está ansioso por ter feito este caso. Ele regressa aos judeus e diz-lhes, não encontro nenhuma causa nele. João 18 e 33, 36, 37 a 38. Pilatos imagina que este Jesus deve ser um líder de alguma seita judaica, cujos ensinamentos ofendem os principais sacerdotes, mas que não valem a pena examiná-los, mas, ao mesmo tempo, está convencido de que ele é um homem inofensivo, e que seria tolo e injusto acusá-lo de perturbar o Estado. Mal Pilatos expressou a sua opinião a favor de Jesus, do que uma longa lista de acusações é apresentada contra ele pelos principais sacerdotes. Pilatos surpreende-se com a resposta de Jesus e diz-lhe, não ouças os grandes testemunhos que eles alegam contra ti. Mateus 27:13. Estas palavras são gentilmente intencionais, mas Jesus continua em silêncio. No entanto, excitam os seus inimigos para uma fúria fresca, e gritam, ela agita o povo, ensinando em toda a Judeia, começando da Galiléia, até mesmo para este lugar. Lucas 23:5. Esta palavra Galiléia sugere uma nova ideia para Pilatos. Herodes, o tetrarca da Galiléia, está em Jerusalém neste preciso momento. Jesus é o seu súbdito, deve ser enviado. Assim, Pilatos livrar-se-á de um caso problemático, e este ato de deferência cortês estabelecerá um bom entendimento entre ele e Herodes. O Salvador é, portanto, arrastado pelas ruas de Jerusalém, da casa de Pilatos ao palácio de Herodes. Seus inimigos segui-lo com fúria implacável, mas Jesus ainda observa o seu nobre silêncio. Herodes, o assassino de João Batista, insulta-o e ordena-lhe que seja vestido com uma roupa branca. Como um tolo, ele manda-o de volta para Pilatos.
Outro plano para se livrar deste caso problemático, agora atinge o governador romano. Na festa do pajem, tinha o poder de conceder perdão a qualquer criminoso que o povo pudesse escolher. Estão reunidos nos portões da corte. Ele sente a certeza que a sua escolha recai sobre Jesus, pois é apenas há alguns dias que o conduziram em triunfo através da cidade. Além disso, ele pretende fazer a alternativa que é objeto de execução para todo o povo. É um assassino, e chama-se Barabas. Quem vos libertarei? Diz Pilatos, Barabas, ou Jesus, que se chama Cristo. Não demorou muito para esperar pela resposta. A multidão exclama, este homem, mas Barabas. O que então? Responde Pilatos, devo fazer com Jesus, que é chamado de Cristo? Crucifique-o. Por quê? Que mal tem que ele fez? Vou castigá-lo, portanto, e deixá-lo ir. Mas ficam irritados com isto, gritam tanto mais alto, crucifique-o. Crucifique-o. Mateus 27, Lucas 23, João 18. O subterfúgio covarde de Pilatos falhou e deixou-o numa posição mais difícil do que antes. A sua colocação dos inocentes num nível com um assassino foi, por si só, uma injustiça grosseira, e, no entanto, não foi suficientemente longe para um povo cego de paixão. Nem a sua promessa de castigar Jesus os satisfaz. Eles querem mais do que o seu sangue, eles insistem na sua morte. Aqui vamos parar, e oferecer ao nosso Salvador uma reparação pelo insulto que aqui recebe. Está em competição com um assassino, e o assassino é o preferido. Pilatos tenta salvar Jesus, mas, em que termos? Aqueles mesmos lábios que, há uns dias atrás, cantaram os Anatotis of David, agora clamam pela sua crucificação. O magistrado e governador da cidade declara-o inocente, e, no entanto, condena-o a ser esbarrado, porque teme uma perturbação. Jesus é feito para os soldados, para ser esvaído. Tiram-lhe rudemente as suas vestes e amarram-no ao pilar, que é guardado para este tipo de tortura. Ferozmente eles bater-lhe, o sangue flui pelo seu corpo sagrado. Vamos adorar este o segundo derramamento de sangue do nosso Jesus, pelo qual ele expia pelos pecados que nós e o mundo cometemos pela carne. Este scourging é pelas mãos de gentios, os judeus entregaram-no para ser punido, e os romanos foram os carrascos. Assim, todos nós tivemos a nossa parte no terrível decídio. E finalmente, os soldados estão cansados, soltam a vítima, mas não é por nada como piedade. A crueldade deles vai descansar, e o resto deles a escárnio. Jesus foi chamado de Rei dos Judeus, um rei, digamos eles, deve ter uma coroa. Assim, fazem um para o filho de Davi. É de espinhos. Pressionam-na violentamente sobre a cabeça dele, e este é o terceiro derramamento de sangue do nosso Redentor. Então, que eles podem tornar o seu scofing perfeito, os soldados jogam um manto escarlate sobre os seus ombros, e colocaram cana, para um cetro, na sua mão, e dobrar o joelho diante dele, assim o saúdam, Ave, Rei dos Judeus. Esta homenagem insultuosa é acompanhada de golpes no rosto, eles cuspiram nele, e, de vez em quando, pega a palheta da sua mão, com a qual para atingir os espinhos mais fundo na sua cabeça. Aqui, o prostrato cristão diante do seu Salvador, e diz-lhe com o coração cheio de compaixão e veneração, sim, meu Jesus, tu és Rei dos Judeus. Tu és o filho de Davi, e, portanto, o nosso Messias e o nosso Redentor. Israel, que tem proclamado de King, agora um King Stay, os gentios gozam com a tua realeza, tornando um assunto para insultos mais aguçado, mas reinar deves e sobre ambos os judeus e gentios, sobre os judeus, pela tua justiça, pois em breve sentirão o cetro da tua vingança, sobre os gentios, por tua misericórdia, pois os teus apóstolos estão prestes a levá-los aos teus pés. Receba, querido Rei, nossa homenagem e submissão. Reinado agora e para sempre sobre os nossos corações, sim, sobre todo o nosso ser. Assim mutilado e sangrando, segurando a palheta na sua mão, e com as escarlates nos seus ombros, Jesus é levado de volta a Pilatos. É apenas a visão que vai suavizar os corações do povo, pelo menos, Pilatos pensa assim, e levando-o com ele para uma varanda do palácio, ele mostra a multidão abaixo, dizendo, eis o homem. João 19:5. Pilatos mal sabia tudo o que estas poucas palavras transmitidas. Ele não diz, eis Jesus, nem, eis o Rei dos Judeus. O homem, o cristão compreende toda a força da palavra assim aplicada ao nosso Redentor. Adão, o primeiro homem, revoltou-se contra Deus, e, pelo seu pecado, desordenou toda a obra do Criador,
Como castigo pelo seu orgulho e destemperância, a carne tiranizada sobre o espírito, a própria terra foi amaldiçoada, e espinhos estavam a ser o seu crescimento. Jesus, o novo homem, vem a este mundo, tendo em conta ele, não a realidade, mas a aparência, a semelhança, do pecado. Nele, o trabalho do Criador recupera sua ordem primitiva, mas a mudança não foi feita sem violência. Para nos ensinar que a carne deve ser trazida para a sujeição ao espírito, a carne de Jesus foi rasgada pelos flagelos. Para nos ensinar, esse orgulho deve dar lugar à humildade. A única coroa que Jesus veste é feita de espinhos. Sim, eis o homem, o triunfo do espírito sobre a carne, o triunfo da humildade sobre o orgulho. Como o tigre que cresce mais feroz como vê sangue, Israel também está à vista de Jesus depois de sua vassoução. Crucificá-lo. Crucifique-o, o grito continua o mesmo. Leva-te, diz Pilatos, e crucificam-no, pois não encontro nenhuma causa nele. E, no entanto, ordenou-lhe que fosse suficientemente esvoalho para causar a sua morte. Aqui está outro dispositivo do covarde base, mas também falha. Os judeus têm a sua resposta pronta, eles apresentaram o direito concedido pelos romanos às nações que são afluentes ao império. Temos, dizem eles, uma lei, e de acordo com a lei ele deve morrer, porque ele fez de si mesmo o Filho de Deus. Desconcertado com a resposta, Pilatos leva Jesus de lado para o corredor, e diz-lhe, de onde és tu? Jesus está em silêncio. Pilatos não mereceu ouvir a resposta à sua pergunta. Este silêncio irrita-o. Falas tu não a mim? Diz ele. Não sabes que eu tenho poder para te crucificar, e tenho poder para te libertar? A que Jesus se digna falar, e ele fala, para nos ensinar que todo o poder do governo, mesmo onde os pagãos estão em questão, vem de Deus, e não de um suposto pacto social. Não deves ter qualquer poder contra mim, a menos que te tenha sido dado de cima. Portanto, aquele que me entregou a ti, tem o maior pecado. João 19. Esta resposta digna gera uma impressão sobre Pilatos, decide fazer outra tentativa de salvar Jesus. Mas o povo vocifera uma ameaça que o alarma. Se libertares este homem, não és amigo de César, para quem faz de si mesmo o rei, falar contra César. Ainda assim, está determinado a tentar pacificar a multidão. Ele sai da sala, senta-se sobre a cadeira de julgamento, ordena que Jesus seja colocado perto dele, e assim suplica por ele, eis o vosso rei. Como se ele dissesse, o que é que tu César tem a temer de um objeto tão lamentável como este? O argumento foi nazido, e só provoca o grito, longe dele. Fora com ele. Crucificá-lo. Como se não acreditasse que fossem sinceros, Pilatos diz-lhes, devo crucificar o vosso rei. Desta vez, os sacerdotes-chefes dão a resposta, não temos rei a não ser César. João 19. Quando os próprios ministros de Deus podem falar assim, a religião está no fim. Nenhum rei, mas César. Então, o cetro é levado de Juda, e Jerusalém é expulso, e os Messias vêm. Pilatos, vendo que nada pode abalar o tumulto, e que a sua honra como governador está em jogo, decide fazer de Jesus os seus inimigos. Embora contra a sua própria inclinação, ele passa a sentença, que a causar-lhe tanto remorso de consciência que depois procurará alívio no suicídio. Ele toma um tablet, e com um estilo, escreve a inscrição que deve ser presa à cruz. O povo exige que 2 ladrões sejam crucificados ao mesmo tempo, seria um insulto adicional a Jesus. Isto, também, ele concede, cumprindo a profecia de Isaías, e com o mal foi reputado. Isaías 53:12, tendo assim profanado a sua alma com os mais hediondos crimes, Pilatos lava as mãos perante o povo e diz-lhes, sou inocente do sangue deste homem justo, olhai-vos para ele. Respondem-lhe com esta terrível autoimprecação, o sangue dele está sobre nós e sobre os nossos filhos. Mateus 27:24-25, a marca do parricídio a que fixa-se neste povo ingrato e sacrilégio, tipo Caim, eles devem vaguear fugitivos na terra. Desde então, passaram-se 1800 anos, escravidão, miséria e desprezo, tem sido a sua parte, mas a marca ainda está sobre eles. Vamos gentios, sobre quem este sangue de Jesus caiu como orvalho da misericórdia do céu, voltemos fervorosos graças à bondade do nosso Pai Celestial, que tanto amou o mundo, como dar-lhe o seu único Filho begotem. João 13:16, vamos agradecer ao Filho, que, vendo que as nossas iniquidades não podiam ser apagadas salvo pelo seu sangue, derramou-o, neste dia, até a última gota. Aqui começa o caminho da cruz,
A casa de Pilatos, onde nosso Jesus recebe a sentença da morte, é a primeira estação. O nosso Redentor é enviado, por ordem do governador, para as mãos dos judeus. Os soldados o prendem e o arrastam da corte. Tiram-lhe o manto escarlate e oferecem-lhe que se veste com as suas próprias vestes, como antes do scourging. A cruz está pronta e colocam-na nos ombros feridos. O lugar onde o novo Isaque se carrega com a madeira do seu sacrifício, é a segunda estação. Ao Calvário, esta é a palavra de ordem, e é obedecada. Soldados, carrascos, sacerdotes, escribas, pessoas, estas formam a procissão. Jesus avança lentamente, mas, depois de alguns passos, exausto pela perda de sangue e pelos seus sofrimentos, ele cai sob o peso de sua cruz. É a primeira queda, e agora marca a terceira estação. Ele cai, não tanto pelo peso de sua cruz, como pelos nossos pecados. Os soldados colocam as mãos nele, e o forçam a levantar-se novamente. Mal ele retomou os seus passos, do que ele é recebido pela sua mãe aflita. A mulher valente, cujo amor é mais forte que a morte, não devia estar ausente a uma hora como esta. Ela tem de ver o seu filho, segui-lo, manter-se perto dele, até ao seu último suspiro. Nenhuma língua distingue a perspicácia da sua dor. A ansiedade que ela tem sofrido nos últimos dias esgotou a sua força. Todos os sofrimentos de Jesus foram-lhe atribuídos por uma revelação divina, ela partilhou cada um deles com ele. Mas, agora, ela não pode suportar estar ausente e faz o seu caminho através da multidão. O sacrifício está próximo da sua consumação, nenhum poder humano poderia esconder tal mãe de seu Jesus. A fiel Madalena está ao seu lado, banhada em lágrimas. João, Maria, a mãe de Tiago, o Menos, e Salomé, a mãe de João, também estão com ela. Choram pelo seu divino mestre, ela pelo seu filho. Jesus vê, mas não pode confortá-la, pois tudo isso é apenas o início do que ela está a suportar. Ah, sim. O que um sofrimento adicional foi este para seu coração amoroso, para ver sua mãe agonizante com tristeza. Os carrascos observem a mãe da vítima, mas seria muita piedade que ela lhe permitisse falar com ele. Ela pode seguir, se ela quiser, com a multidão, é mais do que poderia esperar, ter sido permitido este encontro, que veneramos como a quarta estação do caminho da cruz. Mas daqui para o último há uma longa distância, pois há uma lei, que os criminosos devem ser executados fora dos muros da cidade. Os judeus têm medo da expiração de Jesus antes de chegar ao lugar do sacrifício. Neste momento, eles eis um homem vindo do país, o seu nome é Simão de Cirene, ordenam-lhe que ajude Jesus a carregar a sua cruz. É por motivo de crueldade para com nosso Senhor, mas dá Simão a honra de partilhar com ela o cansaço de suportar o instrumento da salvação do mundo. O local onde isto acontece é a quinta estação. Um pouco mais longe, ocorre um incidente que atinge os próprios carrascos com espanto. Uma mulher atravessa a multidão, e colocando os soldados em desafio, aproxima-se de Jesus. Ela segura o véu nas mãos, e com ela respeitosamente limpa o rosto de nosso Senhor, pois está coberto de sangue, suor e saliva. Ela ama Jesus, e não se importa com o que lhe possa acontecer, para que ela possa oferecer-lhe este pequeno conforto. O seu amor recebe a sua recompensa, encontra o seu véu milagrosamente impressionado com a semelhança do rosto de Jesus. Este ato corajoso de Verônica marca a sexta estação do caminho da cruz. Jesus fica mais fraco a cada passo, cai uma segunda vez, é a sétima estação. Mais uma vez, os soldados o levantem violentamente, e empurrem-no ao longo da estrada. É fácil seguir os seus passos, pois uma série de espetáculos de sangue por onde passou. Um grupo de mulheres está a seguir de perto atrás dos soldados, eles não adidam os insultos amontoados sobre eles, sua compaixão torna-os corajosos. Mas o último tratamento brutal mostrado a Jesus é mais do que podem suportar em silêncio, eles proferem um grito de lamentação lamentável. O nosso Salvador está satisfeito com estas mulheres, que, apesar da fraqueza do seu sexo, estão a mostrar mais coragem do que todos os homens de Jerusalém. Ele carinhosamente vira-se para eles, e diz-lhes o terrível castigo que a seguir o crime que estão agora a testemunhar. Os principais sacerdotes e escribas reconhecem a dignidade do profeta que tantas vezes lhes tinha falado, ouvem com indignação, e, nesta oitava estação do grande caminho, ouvem estas palavras: filhas de Jerusalém, choram não sobre mim, cabana chorar por si mesmos e para os seus filhos. Pois eis os dias que virão, onde dirão: abençoados são os estéreis, e os úteros que não suportaram,
E os papos que não deram uma porcaria. Então devem começar a dizer às montanhas, caiam sobre nós. E para as colinas, cubra-nos. Lucas 23 e 28 a 30. E finalmente, chegam ao sopé da colina. Calvário íngreme, mas é o lugar do sacrifício de Jesus. Começa a subida, mas cai uma terceira vez. O local sagrado é contado como a 9ª estação. Uma terceira vez os soldados forçam Jesus a erguer-se e a continuar a sua dolorosa viagem ao cume da colina, que serve de altar para o holocausto que deve ultrapassar todos os outros em santidade e poder. Os carrascos agarram a cruz e colocam-na no chão, preparando-se para que lhe pregassem a vítima divina. De acordo com o costume, praticado tanto pelos romanos como pelos judeus, uma taça contendo vinho e mirra é oferecida a Jesus. Esta bebida, que tinha a amargura da gaio, foi dada como um narcótico, a fim de matar, de certa forma, o sentimento do criminoso, e diminuir a sua dor. Jesus eleva aos seus lábios a taça, que lhe foi oferecida em vez de costume meduque de qualquer ideia de bondade, mas ele não bebe o seu conteúdo, pois ele deseja sentir toda a intensidade dos sofrimentos que ele aceita para o nosso bem. Então os carrascos, tendo-lhe despido violentamente as suas vestes, que se tinham preso às suas feridas, levaram-no à cruz. O lugar onde foi assim despido das suas vestes, e onde lhe foi apresentada a taça de bebida amarga, é venerado como a 10ª estação do caminho da cruz. Os primeiros 9, desde o salão de Pilatos até o pé do Calvário, ainda estão para ser vistos nas ruas de Jerusalém, mas o 10º e os restantes 4 estão no interior da Igreja do Santo Sepulcro, cujas paredes espaçosas encerram o local onde foram realizados os últimos mistérios da paixão. Mas temos de interromper a nossa história, já antecipamos as horas desta grande sexta-feira, e teremos de regressar, mais tarde, à colina do Calvário. É hora de ajudar ao serviço da nossa Santa Mãe, a Igreja, na qual celebra a morte do seu cônjuge divino. Não devemos esperar pela convocação habitual dos sinos, são silenciosos, devemos ouvir o chamamento da nossa fé e devoção. Vamos, então, reparar a casa de Deus. Igual. Tarde. Santa Igreja em breve nos chamará mais uma vez para nós juntarmos a ela nossos santos ofícios. Entretanto, vamos, como nos deixa, manter os nossos corações e pensamentos sobre o nosso Redentor, pois estas são as mesmas horas em que ele forja a nossa salvação. A meditação da nossa manhã trouxe-nos ao Calvário, onde estávamos a considerar como os carrascos despiram Jesus das suas roupas, preparando-se para que o pregassem à cruz. Ajudemos reverentemente na consumação do sacrifício, que ele oferece, por nós, a justiça do seu Pai eterno. Os carrascos levaram Jesus ao local onde a cruz está deitada no chão, é a 11ª estação. Como um cordeiro destinado a um holocausto, ele deita-se na madeira que serve como altar. Eles esticam violentamente suas mãos e pés para os lugares marcados para eles, e fixam-nos com pregos na madeira. O sangue jorra a partir destas 4 fontes que dão vida, onde as nossas almas devem encontrar a sua purificação. Este é o 4º derramamento de sangue. Mary ouve os golpes do martelo, e cada sopro fere o seu coração. A dor de Madalena é intensificada pela sua incapacidade de ajudar o seu mestre torturado. Jesus é ouvido a falar, é a sua primeira palavra sobre o Calvário: o Pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34, ó a bondade infinita do nosso Criador. Ele veio a este mundo, que é obra das suas mãos, e os homens prendem-no a uma cruz, e nessa cruz reza por eles, e na sua oração parece desculpar-lhes. A vítima está presa à madeira, onde vai morrer. Mas a cruz não deve ser deixada, como está, deitada no chão. Isaías previu que a raiz de Jessé deve ser criada como um padrão de todas as nações. Isaías 11:10. Sim, o nosso Deus crucificado deve ser erguido, e, por essa elevação, purificar a atmosfera poluída deste mundo, infestada como pelos espíritos da maldade. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso intercessor. Ele é levantado, João 12:32, entre a terra e o céu, fazendo a reconciliação entre eles. Romanos 5:11, não muito longe do local onde a cruz está agora no chão, fizeram um buraco na rocha, onde consertá-la, para que todos possam ter uma visão dele que pende sobre ele. É a 12ª estação. Precisa de um grande esforço para criar e plantar a árvore da redenção do mundo. Os soldados levantam-na, e depois, com veemência impaciente, deixam-na cair no buraco.
O choque o rasga as 4 feridas. Ah, sim. Vê-lo agora exposto nu perante a multidão, este bom Jesus que vem vestir a nudez que o pecado causou em nós. Os soldados fizeram o seu trabalho, e agora reclamam as suas vestes. Eles rasgam-nos em 4 lotes, e cada um leva uma parte, mas um estranho sentimento os induz a respeitar a sua túnica, que estava sem costura, e, como nos dizem por uma tradição piedosa, foi tecida pela mão da sua beata mãe. Não vamos cortá-lo, dizem eles, mas vamos lançar muito para ele, de quem será. João 19:24, é um símbolo da unidade da igreja, que nunca deve ser quebrada sob qualquer pretexto. Acima da cabeça do nosso Redentor estão escritas estas palavras, em hebraico, grego e latim: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. As pessoas leram esta inscrição, e dizeram uns aos outros, sem desejar, estão mais uma vez proclamando a realeza do filho de Davi. Os inimigos de Jesus são rápidos o suficiente para perceber isto. Eles apressam-se a Pilatos, e imploram-lhe que o título seja alterado. A única resposta que ele se digna fazer é: o que escrevi, escrevi. João 19:22, os santos padres notaram uma circunstância da crucificação, que expressa, como este rei dos judeus é, de facto, rejeitado pelo seu povo escolhido, mas que ele reinará ainda mais gloriosamente sobre as nações da terra, a quem o Pai lhe deu pela sua herança. A circunstância a que aludimos é esta: os soldados, ao fixarem a cruz na rocha, colocaram-na de tal forma, que Jesus tem as suas costas para Jerusalém, e estica os braços para os países do Ocidente. O sol da verdade está se pondo na cidade descida, e erguendo-se sobre Nova Jerusalém, aquela orgulhosa Roma, que sente que está destinada a ser a cidade eterna, mas não sabe que ela deve ser assim pela cruz. A árvore da nossa salvação, ao cair no buraco preparado para ele, ataca um túmulo, e o túmulo é o do nosso primeiro pai. O sangue do Redentor flui pela cruz, e cai sobre um crânio, é o crânio de Adão, cujo pecado exigiu esta grande expiação. Na sua misericórdia, o Filho de Deus quer que o instrumento, com o qual ele tenha perdoado o mundo dos culpados, descanse no meio dos ossos dele que primeiro causou a sua culpa. Assim é que Satanás confunde: a criação não é, como até agora pensou, transformada, pelo seu próprio artifício, para a vergonha do seu Criador. A colina, na qual se ergue o padrão da nossa salvação, chama-se Calvário, o que significa um crânio. Aqui, de acordo com a tradição dos judeus, foi enterrado o nosso primeiro pai, o primeiro pecador. Entre os santos padres da Idade Antiga, que nos entregaram esta interessante tradição, podemos citar São Basílio, São Ambrósio, São João Crisóstomo, São Epifania, São Jerônimo. Origem, também, que teve tais oportunidades de conhecer as tradições judaicas, menciona isso entre o número. Num período muito inicial, a arte cristã introduziu o costume de colocar um crânio humano aos pés da imagem de Jesus na cruz. Foi feito para comemorar o grande facto, ao qual temos aludido. Mas vamos olhar para cima e ver este nosso Jesus, cuja vida está tão prestes a acabar com este instrumento de tortura. Aqui o contemplamos exposto à vista do povo judeu, como a serpente era, de antigamente, levantada, por Moisés, no deserto. João 13:14. Os seus inimigos passam à sua frente, fazendo gestos insultuosos, e dizendo: vá. Tu que destróis o templo de Deus, e em 3 dias o reconstruas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27:40. Os principais sacerdotes e os antigos continuam a blasfêmia, mas acrescentando-lhe a sua própria ênfase: ele salvou outros, ele próprio não pode salvar. Se ele for rei de Israel, deixe-o descer da cruz, e nós acreditaremos nele. Confiou em Deus, deixe-o agora entregá-lo, se ele vai tê-lo, pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Mateus 27:42-43. Os 2 ladrões, que foram crucificados com ele, insultaram-no da mesma forma. Nunca Deus tinha conferido às suas criaturas uma bênção comparável a esta, e no entanto, o homem nunca insultou tão corajosamente o seu Deus. Vamos, cristãos, que adoram aquele a quem os judeus blasfemam, ofereça-lhe, neste momento, a reparação que ele tão infinitamente merece. Estes homens impiosos citam as suas próprias palavras, e viramo-las contra ele. Lembremos reverentemente o nosso Jesus de uma expressão que ele outrora se dignou a usar, que nos deve encher de esperança: e eu, se eu for levantado da terra, atrairei todas as coisas para mim mesmo. João 12:32. Doce Jesus. Chegou a hora,
Tu és rei levantado da terra, cumpre a tua promessa, atrai-nos a ti mesmo. Ai de mim. Esta terra tem tal domínio sobre nós, somos acorrentados rapidamente a ela por tantos laços, amor próprio nos amor, e quando tentamos voar em direção a ti, o nosso voo é verificado. Ah, sim. Quebre as nossas correntes e nos atrai a ti mesmo, que possamos alcançar-te longamente, e tu serás consolado pela conquista das nossas almas. É a sexta hora, ou, como lhe chamamos, ao meio-dia. O sol retira imediatamente a sua luz, e a escuridão cobre a face da terra. As estrelas aparecem nos céus, e um silêncio sombrio penetra em todo o mundo. Disse que o célebre Denis Areopagite de Atenas, que depois foi discípulo de São Paulo, exclamou, ao testemunhar este terrível eclipse: ou o Deus da natureza está a sofrer, ou o mundo está a chegar ao fim. Plegon, um autor pagão, que escreveu um século depois, diz-nos que esta súbita escuridão espalhou consternação por todo o Império Romano, e que os astrônomos o possuíam perplexos com todos os seus cálculos. Uma indicação terrível da ira do céu produziu um pânico de medo entre os espectadores no Calvário. Os blasfemos são burros, e as blasfêmias deles, que estavam agora a insultar o nosso Redentor, cessam. Tudo é silencioso como a morte. O ladrão, cuja cruz estava à direita de Jesus, sente-se tocado com arrependimento e esperança. Voltando-se para o seu companheiro, ela o arrebata pelo que dizia: não temas a Deus, vendo-te sob a mesma condenação? E nós, de facto, justamente, por recebermos a recompensa devida dos nossos feitos, mas este homem não fez mal nenhum. Lucas 23:40-41. Jesus defendido por um ladrão, no preciso momento em que ela está a ser insultado por eles que se gabam de conhecer cada iota da lei de Deus, e estão sentados na cadeira de Moisés. Nada nos poderia dar uma ideia mais clara da cegueira, a qual a sinagoga se auto-trouxe voluntariamente a este pobre criminoso, cujo nome é Dimas, representa o mundo gentil, que agora está mergulhado na ignorância e no crime, mas que em breve será purificado de todas as suas abominações confessando que Jesus crucificado é o Filho de Deus. Virando a cabeça para a cruz do nosso Salvador, ela reza assim a ele: Senhor, lembre-se de mim, quando tu deves vir para o teu reino. Ela acredita que Jesus é rei, e os principais sacerdotes e antigos estavam, mas há pouco, fazendo brincadeiras com este rei. Dimas vê a calma divina e a dignidade da vítima inocente, é evidência suficiente. Ela dá-lhe a sua fé, e implora-lhe uma lembrança quando o dia da sua glória chegar. Graça fez dele um verdadeiro cristão, e quem pode duvidar, mas que a graça foi pedida e obtida por Maria, a Mãe da Misericórdia, que agora se une em sacrifício juntamente com seu Jesus. Jesus tem o prazer de encontrar neste pobre criminoso a fé que ele tinha procurado em vão de Israel. Ele concede assim a sua humilde oração: Amém, eu digo a ti, neste dia tu vais estar comigo no paraíso. Lucas 24:42-43, é a segunda das palavras de Jesus na cruz. O penitente feliz está cheio de alegria, e aguarda em silêncio paciente o momento feliz em que a morte o libertará. Enquanto isso, Maria aproxima-se da cruz, onde enforca o seu filho. Ela reconheceu, apesar de toda a escuridão, o seu amor era sua luz. O eclipse dispersou a multidão, tudo é silencioso, e os soldados não encontram nenhuma razão para impedir que a mãe aflita se aproxime do seu filho. Jesus olha com carinho mais terno sobre Maria, a visão da sua tristeza é uma nova dor para o seu sagrado coração. Ela está a morrer, e a sua mãe não pode consolar-se ou abraçá-lo. Madalena também está lá, distraída com a dor. Esses pés, que, uns dias antes, ela tinha ungido com seus perfumes mais preciosos, agora são perfurados com pregos, e o sangue está coagulando em volta das feridas. Eles estão perto o suficiente para o chão para ela alcançar e banhá-los com as suas lágrimas, mas as lágrimas dela não podem ficar com a dor. Ela veio ver a morte dele que perdoou todos os seus pecados. João, o amado discípulo, o único apóstolo que seguiu Jesus até o Calvário, está cheio de tristeza. Ele pensa no favor que lhe foi concedido ontem à noite, quando descansou a cabeça no peito deste querido mestre, e a lembrança intensifica sua dor. Ele chora pelo filho, ele chora pela mãe. Ele mal sabe a recompensa que em breve receberá por este seu amor. Maria de Cleófas seguiu a Santa Mãe até o pé da cruz. A alguma distância, há um grupo de mulheres, que amavam Jesus, e que lhe tinham ministrado durante a sua vida. Mateus 27:55. O silêncio volta a quebrar-se. Jesus fala a sua terceira palavra, e é para sua mãe,
Mas ele não a chama por esse nome querido, pois redobrou a sua dor. Mulher. Ela diz, eis o teu filho. Em seguida, olhando para João, ela diz-lhe, filho, eis a tua mãe. João 19, 26 a 27, que troca estava aqui por Maria. Mas, que bênção trouxe a João, e através dele a toda a humanidade, a mãe de Deus foi feita nossa mãe. Este foi o tema da nossa meditação sobre a sexta-feira da Semana da Paixão. Vamos, hoje, receber gratamente este último testamento de nosso Jesus, que, tendo por sua encarnação nós feitos filhos adotados do seu Pai Celestial, agora, nos seus momentos moribundos, faz de nós filhos da sua própria mãe abençoada. Está perto da 9ª hora, na 3ª hora após o meio-dia, e é afixada pelo decreto eterno de Deus para a morte de Jesus. O sentimento de abandono, que fez com que o nosso Redentor sofresse uma agonia no jardim, regressa agora. Ele assumiu a si mesmo os pecados da humanidade, todo o peso da justiça de Deus agora pressiona a sua alma. O amargo cálice da ira de Deus, que ela está a beber aos próprios dregs, estorqueia dos seus lábios este grito simples, meu Deus, por que não me abandonou? Mateus 27:46, Salmo 21, é a quarta palavra. Ele não diz o meu pai. Fala como se fosse apenas um pobre pecador, tremendo perante a sede do julgamento de Deus. Uma sede ardente provoca-lhe a quinta palavra, cedei. João 19:28, Salmo 68. Então, um dos soldados apresenta aos seus lábios moribundos uma esponja cheia de vinagre, e este é todo o refresco que recebe daquela terra, em que diariamente derrama um orvalho celestial, e ao qual ele tem dado fontes e rios sempre fluidos. Chegou o momento, quando Jesus vai ceder a sua alma ao seu Pai. Ele cumpriu todas as profecias que lhe tinham sido previstas, mesmo a de seu vinagre quando secou de sede. Ele fala, portanto, esta sexta palavra, é consumada. João 19:30, tem, então, mas para morrer, a sua morte é para dar o golpe final à nossa redenção, como os profetas nos asseguram. Mas tem de morrer como Deus. Este homem, desgastado pelo sofrimento, esgotado pela sua agonia de 3 horas, cujas poucas palavras eram escassas audíveis para eles que se encontravam à volta de sua cruz, agora faz um grito alto, que se ouve a uma grande distância, e enche o centurião, que comanda o guarda, com medo e espanto. Pai, em tuas mãos eu louvo meu espírito. Lucas 23:46, esta é sua 7ª e última palavra, após o qual ela inclina-se para baixo sua cabeça, e morre. Neste momento horrível, o sol reaparece nos céus, e a escuridão cessa, mas a terra é abalada por um terremoto, e as rochas são divididas. O espaço entre a cruz de Jesus e o do ladrão mau é violentamente alugado, e a abertura é mostrada até hoje. Os sacerdotes judeus, que estão no templo, estão aterrorizados ao ver o véu, que esconde o Santo dos Santos, rasgado de cima a baixo. O tempo para figuras e tipos acabou, as grandes realidades estão a chegar. Muitas personagens sagradas surgem das suas sepulturas e regressam à vida. Mas é no próprio inferno que a morte de Jesus é mais sentida. Satanás agora vê quem ele é, contra quem ele tem animado toda esta perseguição. Ele vê que o sangue que causou ser derramado salvou a humanidade e abriu os portões do céu. Este Jesus, a quem se atreveu a tentar no deserto, reconhece agora como o Filho de Deus, cujo precioso sangue comprou para os homens uma redenção que foi recusada aos anjos rebeldes. O Jesus, Filho do Pai Eterno, adoramos-te agora deitado morto na madeira do teu sacrifício. A tua amarga morte deu-nos vida. Como aqueles judeus que te viram expirar, e regressaram a Jerusalém batendo nos seus seios, nós, também, confessamos que foram os nossos pecados que causaram a tua morte. Tu amaste-nos, como nenhum, mas um Deus poderia amar. Doravante, devemos ser teus, e servir-te, como criaturas redimidas ao preço infinito de teu sangue. Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo. Aceite, imploramos a ti, os nossos mais carinhosos agradecimentos por esta prova final de tua bondade para conosco. A tua santa igreja convida-nos agora silenciosamente a celebrar o teu louvor. Deixamos o Calvário por um tempo, mas em breve voltará para lá, para ajudar em teu enterro sagrado. Maria, tua mãe, permanece imovível aos pés da tua cruz. Madalena agarra-se aos teus pés. João e as mulheres sagradas estão à sua volta. Mais uma vez, querido Jesus, adoramos teu corpo sagrado, teu precioso sangue, e tua cruz sagrada, que nos trouxe a salvação.
Igual, 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 igual. À noite. Voltemos ao Calvário, e fechemos este dia triste. Deixamos lá Maria, com Madalena e outras mulheres sagradas, e o amado discípulo João. Uma hora mal passou desde que Jesus morreu, quando uma tropa de soldados, liderada por um centurião, subiu a colina, quebrando o silêncio com o seu e vozes. São enviados por Pilatos. Os sacerdotes-chefes não perderam tempo em voltar para a casa do governador, e ele, a seu pedido, enviou estes homens para quebrar as pernas dos 3 crucificados, desmontá-los das suas cruzes, e enterrá-los antes da noite. Os judeus contam os dias da sua semana a partir do pôr do sol, para que o grande dia de sábado do Parasceve esteja perto deles. Os soldados vêm para as cruzes, começam com os 2 ladrões, e por fim aos seus sofrimentos e à sua vida, partindo-lhes as pernas. Dimas morre em disposições santas, pois a promessa que lhe foi feita por Jesus é o seu consolo. O seu companheiro morre blasfêmia. Os soldados avançam agora em direção a Jesus. O coração de Maria afunda-se dentro dela. Que indignação fresca estes homens estão prestes a oferecer ao corpo sem vida e sangrando do seu filho. Na inspeção, descobrem que ele está morto. Mas, que sem dúvida pode ser deixada, e nenhuma culpa por negligência das ordens cai sobre eles. Uma das companhias levanta a sua lança e empurra para o lado direito da vítima divina, mesmo para o coração, e quando ela puxa sua lança para fora, lá jorra uma corrente de água e sangue. Esta é a 5ª derramamento de sangue, e a 5ª ferida infligida ao nosso Jesus sobre a cruz. A Igreja homenageia este mistério na festa do Sagrado Coração. Vamos reservar os nossos reflexos até lá. A alma da Santa Mãe é perfurada por esta lança cruel, e aqueles que estão com ela redobram os seus soluços e lágrimas. Como é que este dia terrível vai acabar? Quem tomará o corpo de seu Jesus da sua cruz? Quem lhe permitirá dar-lhe um último abraço? Os soldados regressam à cidade, e com eles Longino, ele que perfurou o lado de Jesus, mas já está a sentir dentro de si o funcionamento dessa fé, para a qual um dia ele está a dar a sua vida como mártir. Maslu. 2 outros homens são vistos vindo em direção à cruz. Eles não são inimigos, são fiéis discípulos de Jesus. Um é o conselheiro rico José de Arimateia, o outro é Nicodemos, um governante entre os judeus. Maria saúda gratamente a sua chegada. Eles vêm para tirar o corpo de Jesus da cruz, e dar-lhe um enterro honroso. Eles têm a autorização necessária. João 19:38. Não perdem tempo a fazê-lo, pois o sol está perto de se pôr, e depois começa o sábado. A poucos metros de onde está a cruz, no sopé da colina que forma o cume do Calvário, há um jardim, e neste jardim um sepulcro cortado na rocha. Ninguém foi enterrado neste túmulo. É ser o sepulcro de Jesus. Aqui José e Nicodemo carregam o sagrado corpo, colocam-no sobre uma laje de pedra, perto do sepulcro. É aqui que Maria recebe em seus braços o corpo de seu Jesus, beija cada ferida e banha com as suas lágrimas. João, Madalena, e tudo o que estão presentes, compassivo à Santa Mãe. Ela resigna-o nas mãos dos 2 discípulos, pois só lhes restam alguns momentos. Sobre esta laje, que até hoje é chamada de Pedra da Ungido, e designa a 13ª estação do caminho da cruz, José desdobra um pedaço de linho fino, Marcos 15:46, e Nicodemo, cujos servos trouxeram 100 libras de irrelo e aloes, João 19:39, faz todos os arranjos para o embalsamamento. Eles reverentemente lavaram o corpo, pois estava coberto com sangue, retiram a coroa de espinhos da cabeça, e, depois de embalsamar com os seus perfumes, embrulham-no na folha sinuosa. Maria dá um último abraço aos restos mortais de seu Jesus, que agora está escondido sob estas faixas do túmulo. José e Nicodemos levam o corpo para os seus braços, e entram no sepulcro. É a 14ª estação do caminho da cruz. É constituída por 2 células abertas. É na mão direita que eles entram, e lá, numa cavidade cortada no lado da rocha, eles colocam o corpo de Jesus. Depois, reformam-se, e, com a ajuda dos seus servos, fecham a entrada do sepulcro com uma grande pedra quadrada, que Pilatos, a pedido dos judeus, ordena ser preso com seu próprio selo, e guardado por uma patrulha de soldados. O sol está só se pondo, o grande sábado, com as suas severas prescrições legais, está prestes a começar. Madalena e as outras mulheres reparam cuidadosamente no local onde o corpo de Jesus foi colocado, e regressam com toda a velocidade a Jerusalém.
para que possam ter tempo para comprar e preparar uma quantidade de materiais para um embalsamamento mais cuidadoso do corpo na manhã de domingo, ou seja, imediatamente após o sábado ter terminado. A Santa Mãe dá uma vista de olhos ao túmulo onde jaz o seu Jesus, e depois segue o resto para a cidade. João, o seu filho adotivo, mantém-se próximo dela. Ela é o guardião dela, que, sem deixar de ser mãe de Deus, também foi feita mãe dos homens. Mas quanto custou esta segunda maternidade? Ela estava ao pé da cruz, vendo o seu Jesus morrer, quando nos recebeu como seus filhos. Vamos imitar São João, e manter a nossa mãe abençoada companhia durante estas horas difíceis que ela tem de passar antes do seu filho ressuscitar da sepultura. Como, ó Redentor mais misericordioso, vamos deixar o teu santo sepulcro, sem oferecer a ti o tributo da nossa adoração e arrependimento. A morte, que é a consequência do pecado, estendeu o seu domínio sobre ti, pois tu fizeste submeter-te à sentença pronunciada contra ti, e seria como nós até a humilhação do túmulo. Foi o teu amor por nós, que levou a tudo isto. Que retorno podemos fazer a você? Os anjos sagrados estão ao redor do seu corpo, assim deitados na sua sepultura rochosa. Eles estão perdidos de espanto por teu amor, a um incesso como este, tua pobre criatura ingrata, meu. Tu os fizeste, assim como nós, do nada, e eles amaram-te com toda a intensidade dos seus poderosos espíritos, mas a visão do teu túmulo revela-lhes um novo abismo de tua bondade infinita. Tu sofreste a morte, não pelos seus anjos caídos, mas por nós homens, que são tão inferiores aos anjos. Ah, sim. Que um laço de amor entre nós e ti deve resultar deste sacrifício da tua vida por nós. Morreu, Jesus, por nós, devemos, doravante, viver para ti. Prometemos sobre este túmulo, que, infelizmente, é a obra dos nossos pecados. Nós também desejamos morrer para pecar, e viver a graça. Para o tempo que vem, seguiremos os teus preceitos e teus exemplos, evitaremos o pecado, o que nos tornou cúmplices na tua paixão e morte. Vamos corajosamente suportar, em união com a tua própria, as cruzes desta vida, são de facto leves em comparação com tuas, mas a nossa fraqueza torna-as pesadas. E a nossa morte, também, quando chegar o momento de passarmos por essa sentença que até tu fizeste submeter-se, aceitaremos com demissão. Por mais terrível que a última hora seja para a natureza, a nossa fé diz-nos que a tua morte mereceu por ela graças ricas o suficiente para torná-la doce. Sua morte, querido Jesus, fez com que a nossa morte se tornasse apenas uma passagem para a vida, e como agora, deixamos o teu santo sepulcro com a certa esperança de ver rapidamente ti gloriosa na tua ressurreição. Assim, quando o nosso corpo descer ao túmulo, a nossa alma irá seguramente montar até ti, e lá aguardar alegremente o dia da ressurreição da carne feita pura pela humilhação da sepultura. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guerra Níger.